Olha, hoje nós temos a honra de ter aqui um cientista político bastante debatido nas redes sociais, é o professor Rubens Figueiredo, que é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e pós-graduado em Ciência Política pela mesma instituição, ou seja, é colega da doutora Isabel, Maria Isabel, PhD em História Social, né? História Econômica, desculpe, na USP, tendo o professor, sendo então colega do professor Rubens Figueiredo. Né? Ele é diretor do CEPAC, Pesquisa e Comunicação, que é uma empresa voltada para consultoria nas áreas de pesquisa, marketing político e elaboração de indicadores. Né? Teve clientes na área do governo federal, dos estaduais e dos municipais, e integrou o Conselho de Comunicação da Presidência da República na gestão de Michel Temer. O Rubens está no Dois Dedos de Prosa porque eu pretendia fazer um programa com ele baseado no espaço que ele tem como colunista político na revista Veja. Só que aconteceram alguns fatos que ele ainda não abordou lá. Então eu tomo a liberdade, e espero que o professor Rubens não fique chateado comigo, de tomar também como temas assuntos que ele não abordou ainda no Espaço Democrático. Certo, professor? Vamos lá. É um prazer estar aqui, né, Neumann? Prazer é meu. Rubens Figueiredo. 9-2, condenando Daniel Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão fechada. Segundo nosso mestre querido Modesto Carvalhosa, é um preso político. Segundo ele, a opinião é garantida. Então, ele não podia ter sido condenado por ter agredido, insultado membros do Supremo. Além disso, o professor Carvalhosa critica com muita veemência, e eu tenho reproduzido as coisas que ele fala e escreve, o fato do Supremo se colocar no papel de acusador, investigador, promotor, juiz e carrasco, executor de pena. Né? O outro consultor jurídico meu aqui, que eu sei que o professor Rubens também respeita, é o desembargador aposentado Walter Mairovitch. O Walter acha que o Supremo acertou na condenação, mas errou na dosimetria da pena. No vídeo meu que eu pus no ar no YouTube, eu disse que o Supremo Tribunal Federal não se dá ao respeito e deu ao Bolsonaro o maior coelho de Páscoa da história do Brasil. O senhor pretende escrever sobre isso no Espaço Democrático, professor? Sem dúvida, esse tema vai ser objeto lá de discussão no nosso Espaço Democrático. Mas, Neumann, o Supremo no Brasil, como a nossa Constituição versa sobre quase tudo, e o Supremo é o guardião aí da Constituição, o Supremo ele aparece como uma instituição que quase não tem limite. Quer dizer, o limite do Supremo é aquilo que os ministros acham que é o seu limite. Então, a Constituição versa sobre tudo e o Supremo também decide sobre tudo, desde questões partidárias, questões inerentes ao Congresso Nacional, ao Legislativo, até questões referentes a aborto e união homoafetiva. Então, é um órgão, é uma instituição com poder monumental. Essa condenação do deputado, ela tem claramente um componente político, né? O presidente Bolsonaro é uma das características do exercício do poder dele, viver constantemente em tensão com os outros poderes. É assim que ele aparece no dia a dia. É um governo que tensiona o tempo inteiro, é um governo de crash, né? de crise,
de bater nos seus adversários, tem esse componente político e tem o componente que eu chamo de jurídico institucional. Você citou aí dois luminares aí do direito brasileiro, eu citaria também o professor Ives Gandra, né, que são quase instituições do nosso saber jurídico, que contestam, um a dosimetria, outro a pena em si. E do ponto de vista constitucional, o presidente Bolsonaro fez algo que está dentro da Constituição. O próprio ministro Alexandre de Moraes soltou um vídeo falando isso. Então, a gente tem que entender essas dimensões, a política, a jurídica, a institucional e a questão do papel que o Supremo exerce no Brasil, que certamente é um dos Supremos mais poderosos do mundo. Se eu não me engano, só a Índia, Neumann, tem uma Constituição mais analítica que a brasileira, com mais artigos. Então, a Constituição fala de tudo, e o Supremo pode cuidar da aplicação da Constituição. A gente tem essa questão do exagero do poder desse órgão. O professor, a minha colega Carolina Ercolim, da Rádio Eldorado, no tempo que eu fazia comentário lá, gostava de tocar a música do spoiler, às vezes quando eu ia dar algum spoiler. Então dê um spoiler para nós, professor. O que é que você vai escrever sobre isso no Espaço Democrático? Veja, eu acho que o pano de fundo dessa questão tem a ver, Neumann, claramente com a eleição desse ano. Quer dizer, o Supremo, na verdade, ele criou um fato político. Ele podia ter esperado, talvez, a eleição para tomar essa decisão, mas ele decidiu jogar uma cartada. E, na minha avaliação, essa condenação interessa muito mais para o Bolsonaro, dá um discurso muito poderoso para o Bolsonaro, na medida em que ele passa, ao contrário do que se diz, né, ele passa a ser um defensor da liberdade, o que contraria a tese de que ele seria um presidente autoritário, e ele sinaliza fortemente aos seus apoiadores. Ele fala, eu estou do lado de quem me apoia. Então, eu acho que essa dimensão eleitoral dessa decisão vai ser muito explorada durante esse ano aqui de 22, que é um ano onde se decide, né, o destino do Brasil nos próximos 4 anos. Então, eu vejo essa atitude do Supremo como algo um pouco fora do tempo e também muito exagerada na dosimetria. É claro que você tem maneiras de criticar. Uma coisa é você falar, por exemplo, que o Supremo tem decisões equivocadas, que o Supremo se imiscui em outros poderes da República. Outra coisa é você falar que você tem que matar o ministro Supremo, tem que soltar uma bomba lá. Realmente é uma posição exagerada. Agora, exagero não se paga com exagero, né? O Supremo teria que ter uma tranquilidade para não fazer com que um deputado cuja expressividade do ponto de vista de representação é bem limitada se tornasse aí quase um mártir da República. O que eu disse no meu vídeo de sexta-feira é que é exatamente isso, que o Daniel Silveira é um Zé Ninguém. Aí foi transformado no herói da democracia do lado do Bolsonaro. O professor Walter Mairovitz também antecipou na entrevista que eu pus no ar. Essa entrevista do professor Rubens estava prevista para ontem, para domingo, dia hoje? Hoje é 25, domingo dia 24, né? Mas o professor estava com problema na garganta e a voz estava complicada. Então saiu antes a entrevista do Mairovitz, em que ele diz, a primeira crítica que o Mairovitz faz, professor Figueiredo, é exatamente essa questão que o senhor abordou do tempo. Não havia nenhuma urgência, urgentíssima, convocando o Supremo a decidir a respeito. Ao decidir a respeito,
o Supremo meio que deu a cara para bater. Além disso, eu comentei, mas aí é um comentário meu, não é do professor Rubens, é que o Supremo não se dá ao respeito. Para poder ser respeitado, ou seja, para não provocar nenhuma reação de nenhuma decisão, decisão sua, tem que ficar acima do bem e do mal, como tinha que ser. E o senhor aborda muito bem isso aí a respeito da questão temporal, ou seja, uma discussão como o carnaval, né? Este ano foi fora do tempo. A discussão do Supremo foi feita antes do carnaval, fora do tempo, na véspera de um feriado nacional, dando oportunidade ao Bolsonaro, né, professor? Continuamos no spoiler. O senhor vai tratar disso no seu espaço democrático, Rubens Figueiredo? Então, eu entendo que essa questão é um fato novo e que vai ter, Neumann, né, um alcance limitado no ponto de vista de decisão do voto. Né? A eleição brasileira vai ser decidida, né, entre aqueles eleitores que são majoritários que ganham até 2 salários mínimos. São algo em torno de quase 60% dos eleitores. E esses eleitores eles estão preocupados com o jantar do dia. Eles não estão preocupados com essa questão institucional e política. Esse debate, esse assunto importantíssimo para que ele fica restrito ao conjunto de formadores de opinião que estão muito polarizados, né? Hoje em dia você tem uma polarização muito grande na sociedade brasileira. Você tem uma ideia, nunca tão cedo você teve hoje, você somando os votos em Lula e em Bolsonaro, você tem algo em torno de 70% a 75% dos votos, que é algo absurdo nessa época do ano. Sobrariam aí 25% para os outros contentores, ou 30%, de 25% a 30%, e você tem 10% que tradicionalmente votam branco ou nulo. Então, você tem uma polarização muito forte. Além da polarização que você tem de intenção de voto, você tem ainda uma polarização muito grande de rejeição. Então, eu brinco, às vezes eu falo que vai ser uma decisão não de eleitores, mas de rejeitores. Quer dizer, você tem uma proporção muito, muito grande dos eleitores do Lula que não votam em Bolsonaro de jeito nenhum, e uma proporção muito grande de eleitores de Bolsonaro que não veem nenhuma possibilidade de votar no Lula. Então, é uma eleição polarizada, tanto do ponto de vista de intenção de voto, quanto de rejeição. Saiu hoje ou ontem uma pesquisa do BTG mostrando que apenas 11% falam que não votariam em Lula de jeito nenhum, nem em Bolsonaro de jeito nenhum. Então, você tem uma polarização muito intensa. E tem, no fenômeno da opinião pública, na expressão da opinião pública, você tem uma característica da opinião pública que é muito interessante, que é a intensidade da opinião. Tá certo? Uma coisa é uma senhora com mais de 50 anos que mora numa pequena cidade do Nordeste e vota no Lula. A expressividade que ela tem dessa opinião dela é muito pequena. E você tem, do outro lado, uma intensidade de opinião entre os adeptos do Bolsonaro, que ficam, segundo as pesquisas, numa classe de renda maior e tem mais comunicabilidade com as outras pessoas. Você tem uma intensidade de opinião muito grande, muito alta. E num espaço pequeno dos lulistas, vamos dizer assim, mais empedernidos, aqueles que saem com a estrelinha do PT também. Então, isso cria nesse espaço, a fricção vai ser muito grande com essa decisão do Supremo. Pois então, essa pesquisa mostra, inclusive, um empate técnico, né? Entre o Lula e o Bolsonaro. Na verdade, o Bolsonaro se aproximou muito. Eu acho que o decreto do Bolsonaro, ele concedendo graça ao aliado, ele me lembrou aquela história da mãe que joga o bebê junto com a água suja do banho. Porque ele perdeu a oportunidade histórica que lhe deram os inimigos do STF e concentrou as intenções de voto nos 30% de sempre. Mas eu estou achando que essa minha opinião está sendo superada por essa pesquisa
do XP, né, em que tecnicamente estão empatados depois da margem de vantagem de 11%. Quer dizer, até agora, talvez prevaleça outro pensamento meu, professor Rubens Figueiredo, a de que o grandíssimo erro do PT foi ter apostado todas as fichas na demonização jurídica do Sérgio Moro, inclusive impedindo a sua candidatura à presidência numa jogada político-eleitoral, porque, na verdade, quem votaria em Sérgio Moro não votaria em Lula de jeito nenhum. Mas não está certo que não votaria no Bolsonaro. Eu estou certo de fazer esse spoiler, professor Rubens Figueiredo, ou estou pisando na maionese? Olha, Neumann, eu tenho muita dificuldade em imaginar, e acho que você também, que alguém que escolheria o Sérgio Moro quando ele tinha 10, 12% de intenção de voto, em o Sérgio Moro não participando da disputa, se ele transferiria seu voto para o Lula. Por quê? O eleitor de Sérgio Moro certamente é alguém que o admira por causa da sua... Não tem outra forma de admirar, senão por causa da sua atuação na Lava Jato, tá certo? E o Lava Jato, o grande alvo da Lava Jato, a grande conquista da Lava Jato foi a prisão de um ex-presidente da República, prisão inédita aí, de um ex-presidente da República com a expressividade social que o Lula tem. Então, as pesquisas mostram que essa transferência vai majoritariamente para o candidato Bolsonaro. Agora, o que a gente tem que pensar também é que o Moro de hoje não é o Moro da Operação Lava Jato, né? De lá para cá, nós tivemos o STF, que anulou todas aquelas decisões lá de Curitiba, nós tivemos aquela contratação esdrúxula do Moro por um escritório que defendia a Odebrecht, que era grande alvo da Operação Lava Jato. Então, o Moro perdeu muito da sua popularidade, daquele prestígio que ele tinha em camadas da sociedade brasileira. Acrescente-se a isso que o Moro também não é exatamente um político, uma pessoa midiática, né? Ele com a formação dele de juiz, ele é muito duro, ele é muito ruim no convencimento das pessoas, tem uma atitude assim meio de empáfia. Então, certamente o Moro não é aquele Moro de tempos atrás, mas eu acredito que o eleitor do Moro tem dificuldade em aceitar que o eleitor do Moro vai transferir seu voto por Lula. O professor Rubens Figueiredo escreveu em parceria com Fernando Henrique Cardoso o paper Reconciling Capitalists with Democracy, The Brazilian Case, apresentado num seminário internacional na Itália, onde moram meus netos, viu? Eu tenho netos italianos. É consultor da Fundação Espaço Democrático, integra o Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp, Conselho Consultivo da Associação Clube Atlético Paulistano, onde foi diretor de comunicação e marketing, e faz parte da consultoria da presidência da Fiesp, tendo estagiado nas principais entidades patronais das áreas de marketing político na França, Inglaterra, Espanha, etc. Durante 8 anos, realizou trabalhos na área de análise de pesquisa. Então, tudo que o professor Rubens Figueiredo fala a respeito de pesquisa aqui, tem fundo de pesquisa mesmo, científica, de estudo, do que ele se dedicou à sua vida. Então, eu pergunto, né, ao professor se essa falta de cintura, né? O professor estava falando do Moro e eu só me vejo essa imagem do futebol, né, professor? O Moro não tem nenhuma cintura, né? É aquele zagueiro ideal para você dar um drible da vaca nele, né? Então, antes de entrar no espaço democrático, eu queria fazer mais uma pergunta sobre um fato do dia, se o professor aceitar isso, né? Professor, nós estamos acompanhando hoje um debate nada democrático entre Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o ministro, secretário da
da Presidência da República, general Luiz Eduardo Ramos. O ministro da Defesa fez uma nota eivada de erros de vernáculo, assim, absurdo, né? E disse que afirmar que as Forças Armadas foram orientadas a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova, qualquer não, hoje, general, nenhuma prova, general, não aprendeu na escola de agulhas negras, general, a atacar o sistema eleitoral, ainda mais sem a apresentação de qualquer prova ou evidência de quem orientou que isso aconteceu, é irresponsável e constitui uma ofensa grave às instituições permanentes. O Luiz Eduardo Ramos disse que nós somos um país soberano, as Forças Armadas estarão sempre vigilantes e tal. De quem é a maior besteira nessa discussão aí? Professor Rubens Figueiredo, da coluna Espaço Democrático. Olha, eu acho que o exagero é de ambas as partes. Neumann, eu acho que o Supremo, o ministro Barroso é festejado como um dos ministros mais preparados, se não o mais preparado do Supremo, deveria passar para a sociedade uma ideia de tranquilidade, não de fricção, de briga, né? Então, eu acho que tanto o Exército não deve se intrometer em eleições, não é o papel do Exército, as Forças Armadas têm outros objetivos, outras funções, e o ministro também não pode entrar em discussão, em bate-boca, com toda a nota. Que bosta, meu. Houve um problema qualquer aí na nossa comunicação. Qualquer não. Vamos lá, Rubens. Problema total aqui. Tudo bem. Você sabe esse triângulo... Nem o Supremo tem que se meter, nem os ministros militares e comandantes militares. É isso que o professor Rubens estava dizendo quando nós derrubamos... Aconteceu um incidente. Então, agora você imagina se qualquer facção do clube militar solta uma nota e o Supremo começa a discutir, a bater boca, quer dizer, isso é uma tipo da providência que não tem fim. E o Supremo deve julgar as ações que vão para lá, que dizem respeito à aplicação da Constituição, e não ficar discutindo nota de militares. Me parece que essa fúria de participação do Supremo como um todo, de alguns ministros do Supremo, dá um grau de intranquilidade que podia ser totalmente evitado. Né? Até porque, vamos agora aqui para uma fulanização, talvez o professor Rubens tem toda a liberdade para se negar a responder minhas perguntas na forma como eu... Porque eu sou jornalista e ele é um analista de pesquisa, tem clientes e tal. Então, eu queria lembrar uma coisa. Primeiro que o ministro Luiz Roberto Barroso conseguiu uma vaga no Supremo por ter advogado de graça para o terrorista italiano Cesare Battisti. E o Cesare Battisti foi completamente desmascarado pela justiça italiana. O Cesare Battisti está condenado numa prisão, não recebeu nenhuma contemplação depois que foi preso, fora do Brasil, mas foi preso, quando gozava de asilo dado pelo Lula. Então, o PT se reclamar dessa graça que o Bolsonaro deu ao Daniel Silveira é absurdo, até porque o Cesare Battisti é um assassino, é um criminoso, é um terrorista. E o Daniel Silveira é um vândalo, vagabundo, que rasgou a placa da Marielle, que expõe isso. É uma diferença enorme entre um terrorista, assassino, que quebrava a perna de um líder operário só porque era de esquerda, na condição de fascista, e o Daniel Silveira. De qualquer maneira, não é isso que está em jogo aqui. O que está em jogo é que esse bate-boca do Supremo com as Forças Armadas é como diz o professor Rubens Figueiredo, é uma coisa que não tem o menor sentido institucional. Então, eu estou completamente de acordo com o que ele disse, que não dá nem para dizer de quem é a maior besteira, né? Lembrando ainda, como diz o desembargador Walter Maerovitch, também professor de Direito, assim como o Carnaval, o julgamento estava fora de época. Exatamente. Agora, o Daniel Silveira é quase um black blocker, né? Aí da política.
Não é alguém a ser levado tão a sério como o Supremo. O Supremo o ungiu como se fosse uma das maiores personalidades da República. Isso é um erro crasso, né, Neumann? Tem o Chateaubriand no seu livro, sobre ele, né, que é um livro brilhante. O Chateaubriand começou a carreira dele desafiando os poderosos. Então, ele escrevia lá sobre o presidente da República e as pessoas entravam nessa discussão, só que ele era dono de jornal. Agora, tem a diferença, dono de jornal e um ministro do Supremo que tem uma responsabilidade institucional grande, entre elas dá um pouco de tranquilidade e segurança jurídica ao país. Pois então, em relação a esse caso específico, é bom também lembrar que o Bolsonaro tem gozado de uma espécie de beneplácito permanente da justiça, principalmente da justiça eleitoral. Faz comício. O Lula está sendo contemplado como uma espécie de anistia branca, né, pelo Supremo, sobre crimes que a justiça comum já julgou faz tempo e condenou. O Supremo, aí eu não sei, é o que eu estou dizendo, o professor Rubens tem toda a liberdade de não opinar sobre isso. Eu o chamei aqui para opinar sobre questão de pesquisa e tal, mas tem essa questão também. A justiça, a cúpula judiciária nega o esforço e o trabalho da justiça de primeira e segunda instâncias e não tem autoridade para ficar cobrando tudo que poderia ter cobrado do Bolsonaro e do Lula, do Daniel Silveira, que é um black blocker, como disse aqui o professor Rubens Figueiredo. Exatamente. Eu acho que o Supremo tem que ter, na minha avaliação, a dimensão da sua importância institucional. Não é pouco você analisar, em última instância, aquilo que é constitucional ou não. Quer dizer, as forças políticas se reuniram, criaram uma Constituição que tem que ser obedecida. E o Supremo deve cuidar disso. Agora, essa hiperatividade institucional que a gente tem no Brasil, principalmente do Executivo e do Judiciário, já tivemos 3 em hiperatividade institucional, é um tipo de comportamento das nossas lideranças, cada um dos seus poderes, que deve ser evitado, porque parece que tem uma disputa para ver quem sai mais da sua casinha, né? Quem sai mais daquilo que deveria fazer. Isso é péssimo para a tranquilidade institucional do Brasil, né? Porque é possível você, com as lideranças erradas, fazer os maiores absurdos dentro da Constituição. Tá certo? Então, o Supremo pode, né, fazer o que fez. O presidente da República pode fazer o que fez. Mas isso não é adequado para esse momento que nós estamos vivendo, muito menos no período pré-eleitoral. Mas aí eu vou contestar o senhor. Porque o senhor escreveu... Aliás, o senhor botou assim, você concorda? Quando mandou para mim. E eu, claro que eu concordo. Mas agora eu lhe pergunto, como é que o senhor diz, então, que está muito chato ser cientista político? Porque a flaflurização da política não cria defensores de projetos com propostas claramente articuladas, mas hordas de fanáticos que se atacam com radicalismo, intolerância e ódio. No espaço democrático, o senhor escreveu, numa roda no clube, claro que era no Paulistano, é isso? Numa roda no clube, um companheiro seu de roda, um sócio lá do Paulistano, perguntou o que achava da atual conjuntura, né? Bem sucedido profissionalmente na área de exatas. Eu não acredito em pesquisa. Isso foi uma ofensa. O professor é especialista em pesquisa. Quer dizer, ele dedicou a vida todinha ao que seu colega lá de sócio do clube disse que não acredita. Então, não acredita no que o professor faz. Então, ele, no último parágrafo, o penúltimo parágrafo, o último desse espaço democrático, o professor que está aqui me dando a honra da entrevista, disse que sentiu o prestígio dele despencando ladeira abaixo. Se pesquisa não vale e eu precisava recuperar pelo menos o amor próprio, depois de um início desastroso, apelei para o contexto econômico-social. Expliquei aos amigos que em nenhum ano eleitoral, desde 1994, os indicadores econômicos estiveram tão ruins como estão em 2022, pelo menos em tese. A conjugação da inflação e juros altos, desemprego acentuado, crescimento pífio do PIB
e queda na renda média cria um clima favorável à oposição. Dessa vez fui acusado de petista estatizante que apoia a corrupção e quase não consegui acabar meu chope. Realmente, o mar não está para peixe. O mar não está para peixe, não, professor Rubens? Não, realmente está muito chato, né, ser cientista político. Ô, Neumann, a gente vai em alguns programas, né, de rádio, principalmente, e não é a qualidade daquilo que você expõe como argumento que empolga. O que empolga é quem fala mais alto, quem grita mais e quem dá as informações mais sensacionalistas. Então, essa ideia de você fazer uma análise sensata está démodé no mundo de hoje. Nessa conversa lá no clube, para você ter uma ideia, não são pessoas ignorantes, né? Mas tem uma turma de bolsonaristas, lulista mesmo, mas tem uma turma de bolsonaristas que realmente não acredita em pesquisa. Acha que o Lula está atrás, porque olha a ingenuidade, eles vão numa motociata ou veem um vídeo no WhatsApp da motociata e acham que aquilo lá reflete o Brasil. O Brasil tem quase 60% que ganham menos de 2 salários de renda familiar, não é que uma pessoa. A família inteira ganha menos que isso. O Brasil tem 22 milhões de miseráveis. Então, você precisa ter uma análise maior do contexto. E as pessoas se enfurnam naquele pedaço social em que vivem e não acreditam em nada, não acreditam em pesquisa. Eles acham, por exemplo, que você tem inflação alta, que você tem... se você tem inflação alta, desemprego alto, juros altos, se o PIB crescimento pífio, isso é culpa do Lula, o que eu estou atacando o Bolsonaro. Não estou atacando o Bolsonaro, estou dando uma opinião, fazendo uma... Não é nem uma análise, estou revelando dados que nós temos, que as instituições medem. Então, nem isso pode. Então, realmente, é muito chato ser cientista político. E eu jurei a mim mesmo que eu não ia mais falar de política, abrir uma exceção nesse dia aí, e realmente não dá para você conversar do ponto de vista de um técnico. É a mesma coisa que o Corinthians perdendo de 3-0, o português lá falar que o Corinthians jogou de maneira correta, né? Então, você tem uma paixão, meio fla-flurização que eu brinquei, é mais ou menos isso. Quer dizer, você não tem... eu sou analista, mas os eleitores são torcedores. Então, não dá match, né? Isso daí não combina. Outra coisa que você escreveu foi dois populismos. Lula e Bolsonaro têm muito em comum em termos de características. Inclusive, agora, para minha surpresa, Lula tem eleitor no paulistano. Eu frequentei muito o paulistano com... Não tem, é difícil achar. com os meus amigos Zusa Homem de Melo, Luiz Guimarães, Ney Figueiredo, todos meus amigos à mesa no paulistano, e eu não me lembrava de ter visto nem a sombra de algum lulista lá. De qualquer maneira, mas há também muitas diferenças entre o populismo de um e do outro, escreveu o nosso entrevistado do Dois Dedos de Prosa desta semana, Rubens Figueiredo. Tanto Lula quanto o Bolsonaro têm birra dos meios de comunicações tradicionais, já que as redes sociais são imbirráveis, para usar a lógica vernácula de um ex-ministro. Mas os estilos de enxergar a questão são diferentes. Bolsonaro oscila entre o desprezo absoluto e o desejo de extermínio da mídia, principalmente a Rede Globo, várias vezes desentendeu-se com os jornalistas com a elegância que lhe é peculiar, e Lula defende um enigmático controle social dos meios de comunicação, seja lá o que isso significa. Ambos acham que seu desempenho político está a várias prateleiras acima daquilo que é divulgado e se consideram profundamente injustiçados pelos jornalistas. Mas um ponto de divergência se refere ao âmbito do comportamento. O populismo de direita abomina a diversidade, enquanto a esquerda incentiva de forma festiva. A esquerda é mais condescendente com a criminalidade, que é fruto de abjeta desigualdade social. Coitado do ladrão que rouba o celular de madame. Já a direita vê o criminoso como um sem-vergonha que merece cadeia e porrada.
para não falar em uns pipocos disparados pelos cidadãos de bem devidamente armados. Nessa situação toda, está faltando meio termo. Temperança, bom senso e um projeto para o Brasil com começo, meio e fim. O brasileiro não merece ficar refém de uma escolha como essa. E eu falei bem espasmado para dizer a vocês que eu estou sublinhando a frase do professor Rubens Figueiredo. Neumann, o que a gente vê é que nesses estilos olha que coisa interessante. O populismo do Lula, vamos dizer assim, é mais charmoso. Ele tem uma inserção grande no meio universitário, nos movimentos sociais. Então, era para ele empolgar mais as classes mais escolarizadas e de maior renda. Enquanto o populismo do Bolsonaro, vamos falar assim, é um populismo mais tosco, mas que ele tem um reflexo muito grande na classe média. Tanto é que, quando o Bolsonaro foi eleito, o eleitor padrão do Bolsonaro era um homem com renda mais alta, mais de 10 salários mínimos, que viviam nos grandes centros urbanos. E, à medida que o governo Bolsonaro foi se desenvolvendo, foi acontecendo, ele perdeu esse apoio, parte desse apoio que ele tinha nessa camada de mais renda, mais escolarizada, que mora nos lugares melhores. Tanto é que os grandes panelaços, Neumann, aconteceram em bairros de classe média alta, com Jardins, Leblon, em Copacabana, e Ipanema, no Rio de Janeiro. E esse charme, entre aspas, que a esquerda tem entre os artistas, os intelectuais, os movimentos sociais, as pessoas os militantes, né, que defendem opções sexuais que não são tão ortodoxas, tudo isso que não são convencionais, isso cria uma aura aí de um certo charme, um certo aplombo aí, né, na esquerda. E a direita é mais, vamos dizer assim, mais tosca, como eu disse há pouco. Mas ambos ostentam um grande desprezo pelas contas públicas. Tanto Bolsonaro como Lula não têm o mínimo cuidado com aquilo que a gente poderia chamar de responsabilidade fiscal. E acontece que a terceira via, aí, que seria algo interessante, ela não tem discurso. O que ela vai falar? Que a gente precisa fazer reforma? Você acha que alguém que não tem comida para o jantar vai ficar empolgado com um discurso desse, né? Nós vamos tem que fazer reforma, tem que fazer ajuste fiscal, daqui 2 anos nós temos que fazer outra reforma da Previdência. Aí vai lá o Lula e fala assim, nós vamos acabar com a reforma trabalhista, o trabalhador tem que ter direito, as pessoas têm que comer. Que discurso vai empolgar? Obviamente que vai empolgar o discurso do hoje à noite, não vai ser discurso de 5 anos para frente. Então, não só o centro não tem, a terceira via não tem um candidato viável, eleito, porque uma coisa é você ter força política, outra coisa é você ter força eleitoral. A terceira via não tem um candidato com força eleitoral expressiva. Então, esse é um ponto. E não tem discurso, e não se entende. Então, qual é a chance de você ter uma terceira via? A gente vai ficar refém dessas duas candidaturas polarizadas, antagônicas e populistas. O senhor acabou de me contar da pesquisa da XP. Isso pode ser produto de um assunto que o senhor tratou há algum tempo. O senhor lembra de um texto que o senhor escreveu? Dinheiro na veia do eleitor? É razoável supor que quanto mais difícil fique o dia a dia do eleitor, inflação, desemprego, juros altos, etc., maior o impacto eleitoral das políticas de distribuição de renda levadas a efeito pelos incumbentes. Muitos estudos de sociologia eleitoral se referem à importância de programas sociais de distribuição direta de renda na decisão de votos de eleitores de baixa renda. Isso é mais ou menos óbvio. As famílias diretamente contempladas tendem a ter maior simpatia pelo candidato que as implementou. Quer dizer, essa pesquisa também deve ter um bom aporte aí do Auxílio Brasil, né, professor? O professor Rubens caiu aí, não sei o que houve aí. Voltou. Bom, estou aqui. Veja bem, Neumann, o Auxílio Brasil,
você tem duas questões, né? Primeiro, a situação econômica está ruim, e a situação econômica ruim favorece um candidato da oposição. Isso é claro, não tem nenhuma discussão sobre isso. Agora, a situação econômica está tão ruim que qualquer auxílio ele é muito bem-vindo. Então, uma coisa é você ter o Bolsa Brasil, com todo o Bolsa Família, com todo mundo comprando celular adoidado, viajando de avião, está certo? Com crédito. Então, e mesmo assim... frequentando faculdade. A primeira pessoa na família estudando na faculdade. Então, e o Bolsa Família. Então, você tem um impacto que foi enorme. Não foi tão grande quanto se fala, mas foi enorme, principalmente nas pequenas cidades do Norte e Nordeste. Bom, a situação hoje é muito ruim. Você não tem crédito, o PIB não cresce, você não tem consumo, o pobre já não compra o celular pela primeira vez, a TV de tela plana está cada vez mais distante. Aí vem o presidente da República e fala assim, 14 milhões de famílias recebiam R$280. Agora, 18,3 milhões de famílias vão receber R$400. Então, eu quero crer que o impacto disso aí, num contexto de grande dificuldade, vai ser razoável. Né? Não é razoável supor 18 milhões de famílias vezes 4, 70 milhões de pessoas impactadas diretamente vão ficar neutras em relação ao recebimento desses R$400 por mês. Então, quando teve aquele voucher Covid, a aprovação do Bolsonaro foi lá para cima. Por quê? Porque as pessoas, infelizmente, no Brasil, a renda é baixa, em geral, e a desigualdade é gigantesca, uma das maiores do mundo. Só 6 ou 7 países são mais desiguais que o Brasil. Então, é evidente que esses R$400 na veia do eleitor, como eu brinquei no título do artigo, vão ter uma repercussão. Existem estudos mostrando que, mais do que as pessoas contempladas, as pessoas que conhecem pessoas que são contempladas e sabem como a vida melhorou, também mudam seu voto na direção daquele que implementou essa política de distribuição direta de renda. Como diria o meu primo e seu colega Gaudêncio Torquato, como é que é? Bolso, barriga, tem mais um B, né? Boa. Tem negócio desse aí que ele fala. Grande Gaudêncio, meu amigo. Bucho é mais popular. Mas eu vou partir para o popular com o professor. O professor Rubem, ele não ouve só os amigos dele lá do Atlético, não. Ele usa, do paulistano, não. Ele usa também as suas conversas com a copeira. Ele diz assim, o que falar para a dona Neuza do cafezinho? Aí esse eu não li, não. Esse eu ouvi. Era um iPod. Podcast. Que ele dizia mais ou menos o seguinte, que a dona Neuza do cafezinho está preocupada com a comida que ela põe na mesa. Em 22, dona Neuza não ficará impactada com a reforma da Previdência administrativa, muito tempo para acontecer. Lembra também que no governo Lula comprou seu primeiro telefone celular e que a sobrinha, que morava na Bahia, foi a primeira da família a cursar a universidade. Os argumentos do Bolsonaro são o pagamento do Bolsa Família, o maior crescimento do PIB em 2021 desde 2010. E os seus amigos lá do paulistano, o que é que dizem dos anseios e das conquistas de dona Neuza do cafezinho? Olha, eu tenho a felicidade, né, de ter a lista dos meus amigos e passo para ele. Então, você tem 3 ou 4 que acham que eu estou errado. Que dona Neuza do cafezinho, por exemplo, a sobrinha dela não fez a faculdade. Quer dizer, o bolsonarista típico, o xiita, ele briga com os fatos. E por que eu coloquei essa dona Neuza do cafezinho? Porque ela é um pouco a eleitora típica, Neuza, brasileira. Tem mais mulher que homem. Ela é uma mulher que veio do Nordeste, veio para o Sul. Ela tem filho, ela tem dificuldade. Ela entende como é que funciona o município, como é que funciona, se o lixo passa, se o lixo não passa, como é que está na escola. Então, é eleitora típica e bem informada para os padrões dela.
ela não sabe o que é ser, por exemplo, um neoliberal. Agora ela sabe que o arroz subiu no supermercado. Então, é essa dona Neuza do cafezinho que é para quem o candidato que quer ganhar a eleição tem que falar. O Fernando Henrique não ganhou a eleição em 94 e 98 porque ele era o príncipe dos sociólogos e escreveu com Enzo Faleto, livro sobre o novo capitalismo na América Latina. O eleitor votou no Fernando Henrique Cardoso porque ele estabilizou a moeda e as pessoas passaram a consumir mais. Eu tenho até um estudo sobre isso que eu fiz na Fundação Espaço Democrático, que eu vou te mandar para você ver o nível de consumo como aumentou no Fernando Henrique. Então, a dona Neuza do cafezinho é a eleitora do dia a dia, é ela que sabe o que está acontecendo. E a gente tem que saber o que tem que falar para a dona Neuza do cafezinho. Aí o professor Rubens Figueiredo também escreveu. E aqui eu acho que é a maior constatação do que está acontecendo no Brasil, porque não é só essa questão da fome, da miséria, do aumento do custo de vida, que é grave, aumento do combustível, aumento do gás de cozinha, etc. Mas também o que um rapaz que mandou um livro aqui é A Estética da Estupidez. Né? Talvez o nosso maior problema seja a imbecilidade que envolve a discussão sobre os nossos problemas. Vivemos um maniqueísmo rastaquera que exclui o desenvolvimento de argumentos e joga no lixo a saudável troca de ideias. Uma crítica a Bolsonaro transforma o analista num comunista inescrupuloso que defende a ladroagem petista. Lembrar os malfeitos da era Lula significa abraçar o nazifascismo, ser racista, homofóbico e negacionista. O que deve ser elevado não é o QI, mas os decibéis do emissor das parolagens. O professor Rubens, não apenas na roda dele lá no Clube Atlético Paulistano, mas também nas redes sociais, deve ler muito aquelas coisas que você é comunista! Tem uma senhora que me escreveu assim, viu? Eu via quando você saía de um hotel de luxo em Brasília para servir ao seu patrão Lula. Quer dizer, uma gente ignorante. Onde você estava quando o PT roubava? Eu estava criticando o PT, você sabe disso, como você também estava, professor Rubens. Realmente, eu acho que hoje nós alcançamos um realismo sobre o verdadeiro tamanho da estupidez. Não apenas na estética, mas também na decisão política. A estupidez tem uma grande participação na nossa condução política, tanto no debate quanto na gestão do Estado. E como é que a gente chamaria, professor? Esse editorialzinho que o professor Rubens colocou no espaço democrático dele é bem representativo deste nosso momento, porque é um momento, mas é também um reflexo do que é o Brasil real. O Brasil real foi o último a abolir a escravatura africana, fez uma abolição lamentável, como escreveu a respeito o abolicionista Joaquim Nabuco, e por aí afora, o massacre de Canudos, o massacre de Contestado, o golpe da República, o golpe de 37, o golpe de 64. Eu aconselho para o senhor ver o documentário do Camilo Tavares, filho do Flávio Tavares. O ano, como é que é? O dia que durou 21 anos, que mostra como os americanos influíram nesse exaltado golpe militar. Aliás, quando o senhor falou dessa confusão aí, desse arranca-rabo entre o Barroso e os generais, eu me lembrei que nós, professor, o senhor é testemunha disso, porque o senhor talvez regulando um pouco com a minha idade, o senhor acompanhou 58 anos de ordens do dia, no dia 31 de março, comemorando o grande feito para a democracia, que foi o golpe que derrubou o presidente constitucional. E que continua durante o período que se diz democrático, que nenhum político comandante civil do Brasil enquadrou um general que assinava uma ordem do dia mentirosa, como todas as 58 que eu ouvi e que li. Espero que o senhor também tenha ouvido e lido.
Neumann, ó, tudo que você falou é verdade, mas apesar disso tudo, o nosso sistema político foi capaz de sobreviver a 2 impeachments, o que não é assim algo comezinho, né? Você não tem essa resiliência do sistema político em qualquer lugar. A gente tem eleições, eleições regulares, a gente tem uma mídia que funciona, a gente tem oásis de bom senso, como esse seu programa aí. Felizmente, você citou no início do nosso papo aqui o Carvalhosa, você citou Maierovski, falamos do Ives Gandhi, então você tem uma sociedade que funciona, você tem universidades fortes. Então, o Brasil é um emaranhado de problemas, mas você também tem várias virtudes que nós, como democratas, precisamos ressaltar, porque exatamente esse desapreço pela democracia, pelo que nosso sistema político, bem ou mal, consegue fazer, que geram a esperança de sucesso de aventuras autoritárias. Isso a gente não deve admitir. Nós tivemos o maior líder social da história do Brasil preso mais de 500 dias, e o máximo que isso provocou foi o acampamento lá. Eu fui ver lá em Curitiba o acampamento Arrastaquera de alguns poucos petistas. Então, quer dizer, o Brasil tem saudável. A democracia do Brasil é resiliente, ela suporta fatos inusitados e pouco comuns nas democracias que a gente tem espalhadas pelo mundo. Como agora na França, a vitória do Macron mostrou que a sociedade francesa aposta na democracia, a gente também tem que apostar nisso. Infelizmente, a gente vai ter que decidir numa eleição bipolarizada um caminho que poderia ser mais saudável. Mas o fato de ter eleição já é uma vitória que a gente deve comemorar. Afinal de contas, nosso período democrático recente não é tão longo assim. Você lembrou das 58 manifestações militares, e realmente isso não é tão distante assim. O fato da democracia contemporânea não tá sendo o contexto no qual as pessoas melhoraram mais suas vidas, não quer dizer que, do ponto de vista político, ela não seja a situação mais adequada, a escolha mais apropriada. Para completar essa resposta do professor Rubens, eu quero falar da própria vida do professor Rubens, que é uma demonstração que, felizmente, a liberdade democrática nos tem propiciado no Brasil. O professor Rubens, ele é comentarista político eventual da Rádio Jovem Pan, foi colaborador da revista Exame, Jornal da Tarde, Diário do Comércio e Revista de Opinião Pública da Unicamp, colaborou com artigos e deu entrevistas à Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, Correio Brasiliense, Gazeta Mercantil, Diário do Comércio, os jornais mais importantes do Brasil, e o jornal mais importante dos Yankees, que é o New York Times, o La Tribune da França, além das revistas Veja, Época, Exame, Isto É, várias emissoras de TV e portais de internet. E saiu espalhando aí essa sua mentalidade democrática e otimista, graças a Deus, ainda temos otimistas no Brasil, fazendo palestras sobre pesquisa, administração pública, marketing político e eleições em 16 estados brasileiros, na Alemanha, Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Moçambique, Peru e Venezuela. E agora, neste momento, lustra, ilustra e honra esse espaço democrático do Dois Dedos de Prosa no canal de José Neumann de Pinto no YouTube, com dos 318.500 inscritos. Tenho que agradecer muito a colaboração que o professor Rubens Figueiredo nos dá aqui, da mesma forma como a ajuda diária ao meu raciocínio, que ele me permite, me mandando os textos que aqui citei e outros que eu não citei, até porque perderam um pouco a atualidade, porque eu venho acompanhando já há muito tempo. Muito obrigado, professor Rubens Figueiredo, pela sua grande mão aqui ao debate democrático e a nossa pequena, modesta colaboração para ele, aqui no Dois Dedos de Prosa. Eu que agradeço, né, Neumann? Que é uma pena que metade desses jornais que você citou aí já acabaram. DCI, Gazeta Mercantil, Jornal da Tarde,
Folha da Tarde. Então, é muito desses jornais acabar. Mas eu quero dizer, Neumann, que é uma honra para mim você ser aí meu leitor. Eu sou seu leitor, quanto mais há muito tempo, e é uma honra você acompanhar aí minha produção modesta. E eu, só para encerrar, eu tenho um homônimo, que também é Rubens Figueiredo, que é um tradutor. E uma vez eu fui convidado... Grande tradutor. Tradutor e escritor. Grande tradutor e grande escritor. Grande tradutor. Eu passei a minha adolescência, parte do pouco que eu sei na vida, aprendi lendo as excepcionais traduções de grandes romances da literatura universal pelo professor Rubens Figueiredo. Então, é o Tolstói, Dostoiévski, é um grande tradutor da literatura russa. E aí eu fui convidado, para minha surpresa, no governo Lula, para um seminário, que era um seminário totalmente de esquerda. Falei, pô, o que eu vou fazer lá? E minha palestra era assim, o controle dos meios sociais de comunicação. E eu sou... Meteu o pau. Meteu o pau. Me confundiram. Chamaram o Rubens. Ele chamou. Isso aí já aconteceu lá, comigo, né? Mas não por identidade de nome. Aí eu cheguei lá, já veio um carro do INCRA, era um seminário privado, já veio o carro do INCRA lá, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E aí, a hora de eu falar, óbvio que eu falei que eu era contra aquilo lá, e eles tiraram o meu voucher de comida, me botaram no pior hotel lá de Recife. Foi muito engraçado isso aí. Mas só para terminar isso aqui com uma nota de bom humor, e para falar que o outro Rubens Figueiredo, que no caso era eu, também às vezes pode ter alguma coisa interessante para falar. Um abração, né, mano? Eu vou lhe contar um negócio. E tinha uma parte aqui dessa entrevista que deveria ser dirigida não ao professor Rubens, ele tem toda a autoridade para falar sobre o que falou, mas ao maior especialista em militares no Brasil, um dos maiores, pelo menos, junto com o professor Zé Murilo de Carvalho, que é o tio dele, o Eurico Figueiredo. Certo? De tio eu tô bem, né? Eurico, Ney. E o Ney também pode falar dessa mestre. Parte. Vou chamar o Ney aqui, viu? O Eurico já falou aqui. Foi brilhante, eu assisti, excepcional. Chama o Ney aí, que ele tem história e sabedoria para espalhar, tá bom? É isso aí. Valeu, Neumann, abração. Obrigado. Abraço.